Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós continuaremos no ambiente de massa conceitual, porém vocês aprenderão diversos tipos de modelagem que podem ser feitas através dos recursos do ambiente de massa conceitual. Vamos lá? Pessoal, eu já estou no ambiente de massa conceitual, eu já estou com as minhas unidades configuradas, a minha unidade de medida será metros e será com ela que eu vou trabalhar. Como vocês já estudaram com a professora Roberta Vendramini, no ambiente de massa conceitual existem dois tipos de linha para se trabalhar: a linha modelo e a linha referência. Nessa etapa da aula, nós trabalharemos apenas com a linha de modelo, nós ainda não entraremos no mérito da linha de referência, ok? Então, como será a aula de hoje? Eu vou explicar para vocês como que funciona cada tipo de modelagem dentro do ambiente de massa conceitual. Então, o primeiro passo para eu começar o meu desenho dentro do ambiente é ver qual plano de trabalho que está definido para mim. A professora Roberta Vendramini também já ensinou isso a vocês, então eu venho aqui em plano de trabalho e venho em exibir para ver qual é o plano de trabalho que está selecionado. Caso eu queira alterar esse plano, basta eu vir em definir e selecionar outro plano de trabalho, ok? Então, eu vou manter o plano de trabalho original, que é o plano de trabalho do nível 1, e vou desabilitar exibir para não nos confundir durante a realização dessa atividade. A primeira criação de forma que nós veremos é a criação da extrusão. O que é a extrusão? Vocês desenham no 2D uma forma, então aqui no caso eu vou selecionar a ferramenta retângulo, criar um retângulo, vou sair com o comando ESC e vou selecionar essa forma. Essa é uma forma 2D. A partir do momento em que eu clicar em criar forma, essa deixa de ser uma superfície 2D e passa a ser uma forma 3D. Eu tenho um objeto tridimensional. Foi exatamente esse o processo que vocês utilizaram durante a execução dos exercícios dentro do projeto, só que vocês não estavam usando o ambiente de massa conceitual, e sim fazer a massa dentro do projeto. Então, esse tipo de criação, ele é chamado de extrusão, porque eu desenho a forma e consigo controlar a altura dele, eu consigo controlar a espessura dele, ok? Aqui no caso, eu vou selecionar essa outra face e eu consigo fazer essas alterações. 40. Lá, olha. Então, eu consigo fazer essas alterações de acordo com a necessidade que vocês encontrem ou de acordo com o que vocês querem para o projeto de vocês. Então, extrusão, eu crio uma superfície 2D e a partir dela um 3D. Nesse caso, eu criei o 2D, cliquei em criar forma e o meu 3D já veio com um valor padrão, ele veio com um valor padrão de 20 metros, o qual eu alterei para 40. A outra maneira de se realizar uma forma extrusão é a seguinte: eu vou criar um outro nível, então eu vou em elevações, elevação leste, em criar, eu vou vir em nível. Aqui, com o auxílio do comando selecionar linha, eu vou escolher um deslocamento de 20 metros. Vou usar o plano do nível 1 como referência para fazer o meu nível 2. Vou sair com o comando ESC, eu vou alterar isso daqui para os dois ficarem do mesmo lado. Então, eu vou tirar o tique desse quadradinho e ticar esse quadradinho. Agora, nível 1 e nível 2 já estão do mesmo lado. E como será feito? Eu vou voltar lá para a vista 3D. Minha vista 3D está aqui. Então, eu vou exibir o plano, eu continuo com o nível 1.
Aqui no nível 1, eu vou criar um retângulo também. Esse retângulo eu vou selecionar, copiar para a área de transferência, colar alinhado com níveis selecionados e vou colar alinhado ao nível 2. Então, eu tenho essa forma criada no nível 1 e no nível 2. Eu seleciono as duas formas, clico em criar forma. Pronto, a minha forma foi criada já de acordo com a altura do nível que eu deixei pré-definido, ok? Então, ele tem uma altura de 20 metros. Ambas as opções vão criar uma extrusão, seja eu criando apenas a superfície 2D, dando a extrusão e escolhendo a altura, ou já deixando pré-definida a altura. Eu vou deletar agora os dois exemplos que nós fizemos, seleciono com o auxílio do Tab, eu seleciono ele inteiro. Opa, foi o plano, aqui ele todo deleto, porque agora nós vamos passar para o outro tipo de criação de forma, que é o tipo mescla. Para isso, eu vou subir um pouco a altura do nível 2, então eu vou na elevação leste, o meu nível 2, que tem 20 metros, eu vou alterar para 50 metros. Pronto, meu nível 2 já foi alterado. E o que é a ferramenta mescla, né? O que é o tipo de criação mescla? Ele nada mais é do que uma extrusão que começa com uma forma e termina com outra. Vocês também já trabalharam com esse tipo, mas acredito que sem saber o nome. Então, o nome disso é mescla. Então, vamos lá. Eu vou definir o plano de trabalho, tá pedindo para salvar o projeto, vocês salvem. Eu vou selecionar o plano de trabalho do nível 1. Aqui no nível 1, eu vou desenhar um retângulo, ok? Saio com a ferramenta ESC. Agora, eu vou desenhar no nível 2, e no nível 2 eu tenho que definir o meu plano de trabalho. Então, eu vou definir o plano 2, se eu vier em exibir, é o meu plano 2, do nível 2 que está selecionado. Então, vou desabilitar exibir, e aqui, com a vista superior selecionada, eu vou desenhar um círculo. Vou sair com o comando ESC. Então, eu tenho duas formas distintas. Eu tenho um retângulo e um círculo. Quando eu seleciono os dois e clico em criar forma, o Revit vai fazer uma mescla para mim dessas duas formas. Então, a minha forma ela se inicia no retângulo e ela termina no círculo. Durante o trajeto dessa forma, o Revit faz a mescla entre as duas. Então, esse é o tipo de criação de mescla dentro do Revit. Se você estiver trabalhando em inglês, ela chama blend. Então, esse tipo é muito útil. Não muito nesses casos, mas quando nós formos trabalhar com varredura. Em varredura, ela é muito comum, ok? Então, eu inicio com uma forma e termino com outra. Para isso, é importante sempre vocês estarem trabalhando com diversos níveis. Lembrando também que não fica restrito a apenas 2 níveis. Então, eu vou na elevação leste, vou criar mais um nível, criar nível, selecionar linhas, deslocamento de 50, vou selecionar, opa, foi 5, 50. Aqui eu já tenho o nível 3 criado, então vou voltar lá para o meu 3D. Aqui eu vou apagar essa forma e vou começar do zero. Então, definir nível 1, aqui eu vou desenhar uma circunferência, ESC, definir nível 2, aqui eu vou desenhar outra forma, eu vou vir na vista superior para ficar centralizado. Aqui,
40, pronto. Volto aqui, definir nível 3, novamente na vista superior, e agora será um quadradinho. ESC, pronto. Então, eu já tenho 3 formas distintas para criar a minha mescla, ok? Então, vou selecionar os meus 3 polígonos fechados, criar forma e pronto. Então, eu começo com uma circunferência, aqui no meio eu tenho um hexágono e aqui em cima eu tenho um quadrado. Então, o Revit faz todo esse trabalho para a gente de mesclar uma forma com a outra, ok? A próxima forma com a qual nós trabalharemos será um sólido de revolução. Para isso, eu vou selecionar o nosso sólido de mescla, deletar, para fazer o nosso sólido de revolução. O sólido de revolução, ele precisa de 2 etapas para ser realizado. Uma etapa é uma linha de eixo, por que o nome revolução? Porque ele irá revolver. Então, ele irá revolver em torno de uma linha. Então, eu preciso que essa linha seja feita. E a outra é a forma que girará em torno dessa linha. Então, agora, o meu plano de trabalho que está definido é o meu plano 3, eu vou definir o meu plano 1, vou tirar a exibição e vou clicar em superior. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma linha, porque vai ser nessa linha que o meu sólido girará. Essa linha será o eixo de revolução do meu sólido. O próximo, eu vou fazer um retângulo, ok? Então, eu tenho a forma que irá girar e a linha no qual a forma girará em torno. Para criar a forma, basta eu selecionar os dois e clicar em criar forma. Pronto. Eis aqui o nosso sólido de revolução, foi criado um tubo. Então, eu tinha aquele retângulo e a linha. O retângulo revolveu em torno da linha, ok? Eu não preciso necessariamente criar uma forma sólida como essa. Eu posso fazer uma casca. Então, vamos lá novamente. Eu vou criar a linha, que será o eixo. E agora, com a opção raio inicial e final do arco, eu vou fazer um arco. Então, são 2 linhas. Lembrem-se que linhas formam cascas. Então, aqui será uma casca de revolução. Seleciono as 2, criar forma. Ele está me perguntando qual forma eu quero criar. Se eu quero criar uma forma de revolução ou se eu quero criar uma superfície interligando as 2 linhas. Eu quero criar uma forma de revolução. Então, eu clico em forma e pronto. Aqui está a nossa casca de revolução. Vou selecionar, olha lá. Olha que bacana. Vamos fazer outro teste, ainda aqui em superior. Então, nunca se esqueçam da linha de eixo. O importante é a linha de eixo. Eu tenho a linha de eixo aqui. Aqui eu vou desenhar uma forma. Ok, essa forma, essa linha, criar forma. Sendo assim, então, foi essa a aparência que o sólido feito com um triângulo e a linha foi feito. Olha ele aqui. Então, você pode fazer diversas formas com esse tipo de ferramenta. Não necessariamente precisa ser feito no plano horizontal. Eu vou deletar essa daqui, essa forma, selecionar, delete, para fazer uma forma aqui no vertical, ok? Então, vou definir, salvar o projeto, esse plano de trabalho. Então, eu venho aqui com os mesmos princípios, eu desenho a linha e aqui na linha
eu vou desenhar um retângulo. Esse retângulo e essa linha vão criar uma forma. Então, eu posso criar no plano que eu quiser, tanto na horizontal quanto na vertical, ok? Basta que eu tenha uma forma ou uma linha revolvendo em torno de outra linha. A nossa próxima forma de criação será através da varredura. O que é a criação por varredura? Eu preciso de dois elementos para compor a minha forma. Eu preciso de um caminho e eu preciso de um perfil. E através da forma de varredura, eu consigo fazer com que esse perfil percorra o caminho que eu desejo. Então, vamos lá. Eu vou definir o meu plano de trabalho e vou, com o auxílio de uma spline, fazer um caminho. Então, para usar a spline, basta eu clicar aleatoriamente que o meu caminho será criado. Por que eu estou usando a spline nesse momento? Porque a cada clique que eu dou com a spline, um ponto de referência é criado, ok? Então, agora, com o auxílio de ESC, eu vou sair novamente. Então, reparem que a cada clique que eu dei, um ponto de referência foi criado. Agora que eu tenho o caminho, eu tenho que desenhar o meu perfil. E para desenhar o meu perfil, eu tenho que escolher o plano de referência. O plano que eu vou escolher é um plano de referência do próprio ponto. Então, eu venho em definir, seleciono o plano de referência do ponto. Uma vez selecionado, eu posso desenhar o perfil que irá percorrer esse caminho. Dou ESC para sair do comando, e agora é simples, eu seleciono o perfil, com o auxílio da tecla Ctrl eu seleciono o caminho e venho em criar forma. Neste momento, então, eu tenho a minha forma criada. É importante salientar que, dependendo da espessura do seu perfil, pode ser que o Revit constate algum erro dizendo que não dá para fazer o caminho. Por quê? Porque como aqui o meu caminho ele tem essa curva, dependendo do raio que eu colocasse aqui da minha circunferência, poderia dar erro. Então tem que ficar atento a isso também. Isabela, eu consigo fazer o caminho só com uma spline? Não, você pode usar o que você quiser para fazer esse caminho. Eu vou deletar esse nosso elemento. Eu vou vir aqui, definir novamente o plano. Eu vou fazer uma circunferência. Nesta circunferência, eu vou incluir um elemento de ponto. Por que eu vou incluir esse elemento de ponto? Porque eu quero selecionar o plano de referência desse ponto aqui, ó, para eu criar um perfil. Então, aqui eu vou vir com um hexágono, ele vai ter um raio de 1. Vou selecionar o meu hexágono, vou selecionar a minha circunferência e clico em criar forma. Pronto, foi criado. Então, não necessariamente eu tenho que usar a ferramenta Spline para criar os caminhos. A ferramenta Spline, ela facilita, pois ela já vem com o ponto de referência. Caso você esteja desenhando por uma opção que não te dê o ponto de referência, é importante lembrar que você tem que adicioná-lo. Vamos novamente. Vou fazer um retângulo. Ops, reparem que o que está selecionado ainda é o plano de referência do ponto. Eu quero o plano de referência do nível 1. Ok, então vamos desenhar aqui um retângulo. Ok, então eu vou inserir agora um ponto de referência. Vou definir o plano deste ponto de referência e é sempre importante que o ponto de referência esteja alocado numa das arestas, ok? Não basta colocar um ponto de referência perdido. E aqui novamente, ok. Seleciono o meu perfil, seleciono o meu caminho e crio forma. Pronto, a forma está criada.
Nós vamos utilizar muito esse conceito no próximo módulo, que nós vamos trabalhar com o modelo adaptativo, ok? Então, é importante que esses conceitos fiquem fixados. Então, para fazer uma varredura, eu preciso de 2 elementos. Eu preciso de um perfil e de um caminho. O novo elemento que nós vamos criar, ele depende de dois fatores que já foram aprendidos nesta aula. Eu preciso saber como usar a mescla e eu preciso saber como usar a varredura. Por quê? Porque ele será uma varredura por mescla. Então, eu tenho um caminho e nesse caminho eu posso ter acima de 2 perfis, de mais de 2 perfis, né? Porque se eu tenho um perfil, eu tenho uma varredura simples. Se eu tenho 2 ou mais perfis, eu tenho uma varredura por mescla. Então vamos lá. Vou selecionar o meu plano de trabalho do nível 1 com auxílio de uma spline. Vou fazer um caminho. Vou sair com o comando ESC. E agora reparem, eu tenho 5 pontos. Em cada ponto desse, eu vou desenhar uma forma. Então, será uma varredura por mescla. Então, vamos começar. Definir, eu vou definir o meu primeiro plano. O meu primeiro plano terá uma circunferência de perfil. O meu segundo plano, vou definir, sempre tem que definir, nunca se esqueça. Ele terá um hexágono. Eu acho que ele não pegou o centro, agora pegou. Ele terá um hexágono. Ok, a linha está ligeiramente, pode causar imprecisões, mas deixa eu ver, tá ok. Agora eu vou desenhar a circunferência novamente, só que eu tenho que definir o meu plano. Uma vez definido, vou fazer o desenho, 2, ESC, vou definir novamente o próximo. Vou fazer o meu hexágono e vou terminar com um círculo. Então, eu venho aqui, 2, conforme eu fiz os outros, 2. Agora, eu tenho que selecionar todos os perfis e todo o caminho. Então, o caminho, com o auxílio da tecla Ctrl, vocês mantenham pressionados. Neste momento, criar forma. Reparem a forma que foi criada. Ela começa com um círculo, aqui ela vai mudando aos poucos para o hexágono, e daí ela volta para o círculo, hexágono. Então, ela é o mesmo esquema que nós usamos de extrusão por mescla, mas aqui essa mescla foi feita em um caminho. A última técnica de criação que nós vamos aprender hoje, então, será como criar em planos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma forma num plano horizontal e outra forma no plano vertical. Então, para isso, eu vou trabalhar muito com definir plano. Então, venho em definir, seleciono o plano. Aqui eu vou trabalhar primeiro com linha, ok? Vou fazer uma linha aqui no plano horizontal. Agora eu venho em definir, plano vertical e vou fazer outra linha aqui no plano vertical. Então, reparem que eu tenho uma linha aqui e outra linha aqui. Vou selecioná-las e vou criar forma. Ele está perguntando qual tipo de forma eu quero criar. Se eu quero criar uma revolução ou se eu quero criar uma fachada. Eu quero criar uma forma chapada, ok? Olha o que acontece se eu fizer uma linha na horizontal e outra na vertical. Definir o plano. Então, aqui. Definir plano. Olha como elas estão. Seleciono as duas, criar forma. Reparem que ela deu uma inclinada. Se eu vier com Ctrl Z
e essa linha aqui. Eu vou rotacionar e vou diminuir um pouco o tamanho. Eu seleciono as duas linhas, criar forma. Eu consigo fazer diversas formas de casca desse modo. Às vezes você tem uma fachada um pouco diferente no seu projeto, que você quer um elemento mais curvo e não consegue dentro do Revit, você vai conseguir aqui dentro do ambiente de massa, ok? Nós vamos fazer agora com formas. Então, eu venho e defino, vou fazer a forma, venho aqui e defino novamente o plano e vou fazer outra forma. Seleciono os meus dois polígonos, criar forma. Então, só que nesse caso eu não tenho o efeito de casca, porque como eu estou trabalhando com uma forma, ele vai me criar um sólido. Então, essa é a opção também de você trabalhar com dois planos diferentes, um na horizontal e o outro na vertical, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de criação. Ela exige prática, vocês precisam praticar o uso dessas ferramentas. E na próxima aula nós veremos como editar essas formas criadas, ok? Até mais!